6h54, jornalismo regional da TV Mix, a informação, a prestação de serviço. Vamos falar com Porto Ferreira, onde a Mix é assistida no canal 53, e o Paulo Carvalho, nesta noite de quarta-feira, traz as últimas informações direto de Porto Ferreira. As notícias em cima do fato na noite desta quarta-feira. Alô, Paulo, boa noite, tudo bem em Porto Ferreira, Paulo? Boa noite, Cardinal. Graças a Deus, tudo bem, tudo caminhando aqui na região de Porto Ferreira, Piracicaba. Graças a Deus, tudo bem, Cardinal. Ô Paulo, a temperatura por aí, acabei de falar com Piracicaba e o Paulo Eduardo relatando forte calor durante o dia em Piracicaba. Como é que está a temperatura aí em Porto Ferreira, nesse que é um mês de chuvas, né, de fortes pancadas de chuvas? Já tivemos incidentes aí na região por causa das chuvas. Como é que está o início da semana aí? Já estamos, né, na metade da semana. Como é que foi esse início da semana no que diz respeito ao tempo aí em Porto Ferreira? Realmente o tempo está bastante quente, bastante abafado. Ontem, né, na verdade, aqui forte ventos aqui na região, a chuva também bastante carregada. O tempo que estava carregado, com bastante descargas elétricas aqui na região de Porto Ferreira. Em Leme, ontem à noite, assim, houve uma chuva mais forte. Em Porto Ferreira, durante toda a noite, mas foi uma chuva bastante cadenciada, assim, não com maiores estragos. O que assustou um pouco, Cardinal, é que teve assim uma forte incidência de descargas elétricas. Ele estava arriscando o céu aí durante a noite toda, assustando um pouco, logicamente, os moradores dos municípios aqui da região. Ô Paulo, nós temos alguns destaques aí policiais. É lógico que a orientação da polícia é para que as vítimas nunca reajam. A gente nunca sabe numa situação de assalto, né, Paulo, se a arma é uma arma verdadeira ou não. Na dúvida, entrega tudo o que tem, vale muito mais a vida do funcionário. E tivemos um incidente de um assalto em Porto Ferreira, no qual o bandido utilizou uma arma de brinquedo e a vítima percebeu, né, aí as imagens. Ô Paulo, uma arma dessa aí, volta para mim ali do início da imagem, vê se a gente consegue frisar na arma. Porque uma arma dessa aí, sinceramente, se fosse comigo, se fosse eu assaltado, eu não saberia diferenciar se é uma arma de verdade ou uma arma de brinquedo. Mas nesse caso, parece que a vítima percebeu tratar-se de uma arma de brinquedo e acabou reagindo, entrou em luta corporal. Ô Paulo, uma arma dessa aí, você conseguiria dizer que é uma arma de brinquedo? Dá para reconhecer? Difícil, hein? É muito difícil, Gardinado. Na verdade, as pessoas aí que têm um pouco mais de conhecimento, habilidade para identificar. Nessa posição que ela está aí na mesa, dificilmente nós conseguiríamos identificar. Agora, imagine na mão do criminoso. Então, na verdade, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque você nunca sabe se é ou não de brinquedo. Como isso aconteceu no passado, caso, inclusive, um caso que foi amplamente divulgado aqui, há uns 2 anos, em que a polícia acabou matando e o criminoso, no caso, o assaltante, estava com um simulacro também. Mas aquele gesto brusco que ele fez em relação ao policial acabou sendo disparado, alvejado, e ele morreu. Mas, na verdade, nós leigos, em hipótese alguma, poderíamos revidar. Você não sabe, infelizmente não dá. Você vê essa arma, algumas pistolas que ficam muito bem, inclusive em uso restrito do Exército Brasileiro, é uma arma que é um brinquedo, que é muito real. Inclusive eu cheguei aí numa matéria policial comparando a verdadeira falta só no peso, viu, Gardinal? Nós que a gente pega e percebe que o brinquedo é um pouco mais leve, mas assim, a olho nu não dá para identificar. Não, impressionante, né? Essa arma agora foi no centro da cidade de Porto Ferreira e a vítima identificou a arma e reagiu. Vamos ver os detalhes da reportagem? Eu já volto com o Paulo comentando este assunto. Acompanhe comigo o flagrante da nossa equipe em cima do fato direto de Porto Ferreira. Os militares prenderam na tarde deste domingo um homem suspeito de tentar roubar um estabelecimento comercial no centro de Porto Ferreira. O indivíduo usava um simulacro. O soldado PM Coelho explica como ocorreu esta ocorrência. Positivo, fomos acionados via Copom para uma averiguação de indivíduo supostamente armado nas proximidades ali de um determinado comércio no centro da cidade. Rumamos ao local e, diante das características passadas pelo Copom, o indivíduo
cabelo liso, trajando uma blusa vermelha e preta. Conseguimos aí abordar o mesmo indivíduo e durante a revista pessoal foi localizado com ele um simulacro de arma de fogo. Em contato posterior com um funcionário lá do comércio, ele esclareceu para a gente que esse indivíduo teria invadido lá o comércio e tentado roubá-lo, o seu notebook. Quando ele percebeu que a arma era de brinquedo, ele então meio que entrou em luta corporal lá e o indivíduo se evadiu. Ele já é fichado, tem passagem por coisa e foi reconhecido aí recentemente por fotos num outro roubo aí de celular a transeunte. Agora vai ser lavrado o boletim de roubo tentado e ele vai ser encaminhado à cadeia pública aí de São Carlos. Quem trabalhou nessa operação? Estivemos junto nessa operação eu, meu parceiro Soldado Machado, o sargento Rodrigues, cabo Marinho e o motorista Soldado Pompeu. Tá aí um indivíduo que já foi reconhecido por outros assaltos, né, por outros furtos praticados na cidade de Porto Ferreira. Já conhecido aí, né, Paulo, dos meios policiais. Parabéns aí à Polícia Militar por esta ação de ter detido este indivíduo aí que já vinha praticando alguns assaltos. São 7 horas da noite, nós estamos com a informação ao vivo, direto de Porto Ferreira, o Paulo Carvalho trazendo a notícia aqui em cima do fato. E Porto Ferreira que registrou também uma tentativa de homicídio, este homem que foi esfaqueado com um canivete, né, e o acusado do crime que foi detido e na sua residência localizados diversos pinos de cocaína. A polícia já tem alguma linha de investigação para esse caso, Paulo? Seria uma discussão, um acerto de contas, uma briga entre estes dois, o rapaz que foi socorrido aí, encaminhado para o hospital Dona Balbina? Quais são as últimas informações sobre o caso desse homem, né, que foi esfaqueado com esse canivete aí? Gardinaro, na verdade, esse fato, inclusive eu estive lá nos primeiros momentos, assim que ele foi preso, né, nós estávamos lá, e juntos aí com algumas pessoas, nós pudemos apurar o seguinte: você sabe que todo o traficante, ele tem a sua área, a sua região de atuação. E não é interessante que a polícia intensifique rondas ali. Então aconteceu furtos e o próprio traficante e o seu grupo, eles querem dar uma proteção aos munícipes ali da sua região, né? Ele quer proteger. Então aconteceu um roubo, o que acaba comandando, ele quer evitar que a polícia vá e às vezes acaba resolvendo de uma certa forma esse roubo. O que me parece foi apurado aqui no momento, informações extras oficiais com alguns moradores, é que esse indivíduo que foi pego com o tráfico, ele quis devolver mercadorias furtadas por esse outro que foi esfaqueado. Então, na verdade, ele quis retornar e houve sim um princípio de discussão e acabou despedindo aí com o canivete, que ele estava armado, mas seria mais para manter a ordem no bairro, para evitar uma presença mais eficaz ali da polícia, viu, Gardinaro? Olha, Paulo, que coisa, né? Você vê como é forte a questão do tráfico de droga, da demarcação dos locais, né, de atuação dos traficantes, as biqueiras, as bocas, né, e a violência decorrente do tráfico de drogas. Vamos ver então os detalhes na reportagem do Osni Martins, com as informações a respeito deste caso. É a notícia em Porto Ferreira. Paulo Carvalho conosco ao vivo às 7h03. Vamos acompanhar então, Paulo, a reportagem em cima do fato. Ocorrência em Porto Ferreira, a Polícia Militar acabou prendendo em flagrante um homem no bairro da Vila Maria por tentativa de homicídio e também tráfico de drogas. Ao meu lado, o soldado Henrique. Henrique, como que chegaram na prisão desse indivíduo, né? Um indivíduo que já possui antecedente criminal, já conhecido do meio policial aqui em Porto Ferreira. Vítima esfaqueada deu entrada no PSM com lesões na região do abdômen. Em contato com a mesma, foi informado a pessoa e o endereço do autor. Juntamente com as duas viaturas de apoio, deslocamos até a casa, local conhecido nos meios policiais por tratar-se de ponto de venda de drogas,
onde deparamos com o suposto autor, suposto acusado, onde foi detido e em busca pela residência ainda foram localizados 101 empendorfes de cocaína, 14 trouxinhas de maconha, além de 2 cadernos de anotações e a suposta arma do crime, tratando-se ser um canivete inox. O indivíduo chegou a confessar, Henrique, ou não? Ele nos informou apenas que havia entrado em vias de fato, porém negou todo o ocorrido. Dado voz de prisão apresentado no plantão, onde o delegado ratificou, elaborando RDO de natureza de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Nesse caso, você tem alguma informação sobre o estado da vítima, o estado de saúde da vítima? Vítima, nesse momento, passa por cirurgia, não sabendo informar se está estável ou grave. Além de você, quem mais participou da ocorrência? Soldado Fernando, Cabo Rosolém, Soldado Prinholato, Soldado Evangelista e Soldado Irineu. Diretamente da Delegacia de Polícia de Porto Ferreira, Osni Martins, para o programa do Gildinho. Aí o Osni, um abraço, Osni Martins, trazendo a informação para o programa do Gildinho, todos os dias às 11 horas da manhã. Gildinho arrebentando direto dos estúdios da TV Mix em Pirassununga. E a ação da Polícia Militar, né, que fez então o flagrante. Esse rapaz que foi detido, foi localizado o canivete e também os pinos de cocaína na sua residência. São 7h05, as ocorrências policiais direto de Porto Ferreira. Paulo Carvalho conosco ao vivo na noite desta quarta-feira. Paulo, mais alguma informação, mais algum destaque de Porto Ferreira na noite desta quarta-feira para os telespectadores que nos acompanham agora aí através do forte canal 53 da Mix? Olha, várias coisas aconteceram esses últimos dias aqui. Uma tentativa de furto de um veículo da PAI da cidade de Porto Ferreira. Um ônibus de linha do Danúbio Azul, que estava indo de Porto Ferreira de Salvado, inclusive um passageiro acabou ficando ferido e os 3 indivíduos acabaram roubando pertences do ônibus. Isso são fatos aqui que aconteceram. Agora, 2 coisas que eu gostaria de chamar a atenção, e uma delas, nós gostaríamos até de um apoio seu também aí, em Limeira, mais efetiva, pela sua experiência, inclusive nos centros em São Paulo, que é em relação ao trabalho. A gente está fazendo investigação. Eu vou voltar sexta-feira conversar com o doutor Eduardo, que é o delegado titular de Porto Ferreira, que é em relação às prisões efetuadas e a liberação da justiça por falta de vaga. Inclusive aquela notícia que nós demos, e eu acho que você também mostrou aí, que roubaram uma moto de Salvado. E em Porto Ferreira, o condutor da moto acabou sendo baleado pela polícia. O menor, né? Um deles foi preso, o outro foi para o pronto-socorro e também depois com assistência. Foram detidos, apreendidos, os 2 menores, porém, por falta de vaga, foram libertados. Eles estão na rua. E esses mesmos jovens já tinham outras passagens. Esse que foi baleado, para você ter uma ideia, o Gardinari, ele tem 15 passagens já pela polícia e a polícia não consegue prender, quer dizer, ele já virou. Inclusive, lembra que relatamos em relação àquele vandalismo no carnaval, também motivado, provavelmente, por um desses jovens. Porque, olha, em Porto Ferreira podemos bagunçar à vontade, porque não ficam presos. Então, nós estamos conversando com o delegado, tentamos um contato na Secretaria de Segurança Pública, não conseguimos. Essa é a interseção que eu gostaria de pedir para você, se você tiver um contato na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, para saber o que está acontecendo com o NAI aqui de São Carlos, que é o Núcleo de Atendimento Inicial, que não fica preso. O delegado prende, vai para São Carlos, na verdade, o bandido acaba passeando, né? Ele sai de Porto Ferreira, dá um passeio na cidade de São Carlos, volta e é libertado por falta de vaga. Então, não tem lugar para deixar a molecada. Molecada sem vaga. Aliás, essa intervenção do Estado, Paulo, ela é necessária. Você está falando desta situação de Porto Ferreira e nós estamos atravessando por um problema aqui em Limeira, porque o Estado anunciou a construção de um centro de progressão penitenciária, de regime semiaberto. E Limeira precisa de um CDP, que é um centro de detenção provisória. Para você ter uma ideia, o CDP de Piracicaba, mais da metade dos presos são presos de Limeira. Então está tendo essa briga, né? Porque o município tem uma necessidade e o Estado quer impor um outro tipo de regime
penitenciário, né? Está havendo até, inclusive, manifestação dos juízes criminais aqui da cidade de Limeira, na tentativa aí de sensibilizar o governo do estado para essa necessidade do CDP em Limeira, não de regime semiaberto. E a situação aí na região de Pirassununga, que é a falta de vagas para estes menores infratores que são apreendidos. Também depende, né, de uma resolução estadual, porque senão os delegados, os policiais que atuam na cidade ficam de mãos atadas, né, porque dependem aí de uma providência por parte do Estado. Mas vamos sim abordar esse assunto e daí você tendo novas informações sobre esse caso também, nós voltaremos a conversar na sexta-feira ou no sábado a respeito dessa questão. São os destaques direto de Porto Ferreira, com Paulo Carvalho trazendo a notícia para a gente. Pois não, Paulo? Outro assunto que acho que é importante a gente abordar e ficar toda a imprensa atenta é que no dia 3 de janeiro, isso também foi noticiado em todo o nosso jornalismo aqui no programa do Judinho, aí também em Limeira foi noticiado, daquela grávida que foi encontrada morta na cidade de Leme. Ela era de São Carlos, de um distrito, da de São Teodósio. Depois ela desapareceu. Dia 3 de janeiro, o corpo foi localizado em Leme. Agora, hoje, inclusive pela manhã, uma reviravolta nesse caso. Existe aí suspeita, inclusive, o pai da criança ser o mandante do crime. Agora, o curioso, ela estava grávida de 7 a 8 meses. E a justiça, a polícia de Leme agora faz a indagação sobre aonde estaria a criança, porque no corpo não estava a criança. Então, parece que houve toda uma reviravolta nesse caso, e a polícia de São Carlos, que a moradora era da cidade de São Carlos, está usando técnicas do mesmo caso da Elisa Samúdio, no caso de São Carlos, para ver agora o que está acontecendo. Cadê a criança? Quer dizer, o misterioso crime da mulher grávida que foi encontrada em Leme. Então, é um assunto que está dando... E eu quis frisar isso, porque o corpo só foi identificado após ser noticiado no programa do Judinho, através de fotos. Foi enterrada como indigente, um dia após ser enterrado, através de uma pesquisa, inclusive através de imagens no Facebook, e foi localizada a família em São Carlos, graças à veiculação na TV Mix de um modo muito característico no programa do Judinho. Aí no dia seguinte teve que desenterrar o corpo e teve todo um manifesto na cidade de São Carlos. E agora, uma reviravolta. A criança, aonde estará? É um crime que está sendo investigado pela polícia de São Carlos e também pela polícia de Leme, Gardinaro. Vamos acompanhar também mais este caso, a repercussão aí com as nossas equipes de jornalismo, com o comando do Gildinho aí em Leme, o Paulo em Porto Ferreira. Paulo, muito obrigado, um abraço, boa noite a todos aí que nos acompanham em Porto Ferreira. Boa noite, Gardinaro, um abraço, bom trabalho para você.